Tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí, como é que foi a primeira aula, né, de cálculo 2? Bom, vocês perceberam que deu para matar a saudade, né, do professor Raimundo. Ele estava aqui com vocês, dando aula. Eu não pude estar presente, né, por isso que o professor Raimundo, ele gentilmente e carinhosamente esteve no meu lugar. Mas a matéria de cálculo 2 vai ser comigo, tá? Então vocês vão, sou eu que vocês vão ver aí ao longo das semanas, sou eu que vocês vão ter que aturar de certa forma aí ao longo das semanas, tá bom? Claro que um dia ou outro que eu não puder vir novamente, né? Aí vocês vão poder matar a saudade novamente do professor Leão, do professor Raimundo. Bom, mas deixa eu me apresentar, né? Quem sou eu, afinal, já que a gente está se vendo hoje? Bom, me chamo Thiago Coelho, sou professor aqui do Projeto Newton. Bom, eu sou formado aqui pelo UFPA também. Eu sou formado em Engenharia Civil, tá? Tem alguém de civil aí? Ah, tá ali, tem uns outros. Ok, então tá aqui, sou de Engenharia Civil, mas o meu mestrado e doutorado é em Matemática, né? Então, normalmente eu leciono aulas de cálculo, matemática e física para as engenharias. Inclusive, eu já fui professor também da Faculdade de Computação e Telecom. Tá aqui o pessoal de Engenharia da Computação e Telecomunicações? Não? Tudo bem, mas não tem problema. Eu já lecionei também para todas as outras engenharias, tá? Acho que vocês que estão aqui também não vão ser os primeiros. E dar aula é uma coisa que eu gosto muito, vocês vão perceber, né? Pelo menos na minha alegria, né? Na minha empolgação de estar aqui com vocês. E eu vou fazer de tudo para que eu possa passar o conteúdo da melhor forma possível, né? Mas para isso, claro que eu preciso também da ajuda de vocês, porque eu preciso que vocês me deem esse feedback, principalmente tirando dúvidas, né? Então, professor, não estou entendendo essa parte, você pode repetir? Professor, não entendi essa passagem que o senhor fez, não entendi essa demonstração, o senhor pode explicar melhor? O senhor pode me dar uma aplicação disso que o senhor está falando, né? Então, a hora que vocês quiserem, a hora que vocês estiverem bem à vontade, vocês podem vir no microfone e podem me perguntar, tá bom? Então, vamos combinar assim, vamos se acertar dessa forma. Então é isso, prova você já sabe, né? Prova sexta-feira agora, olha que legal, né? Já começa o Projeto Newton aí com uma prova de cálculo 2 na sexta-feira. Vai ser enviado para vocês ainda o local de prova, né? Mas você já sabe como funciona. Vocês vão lá para as salas normais, lá dos blocos, e lá você vai ter uma aula de monitoria, e depois da aula de monitoria você vai fazer a sua prova. Um aviso importante também, gente, é que amanhã nós vamos ter oficinas, aquelas que vocês já conhecem. Vai ser de 10 ao meio-dia e de 3 às 5 da tarde. Essas oficinas vão ajudar você principalmente a revisar cálculo 1 e outras coisas que são basilares para o cálculo 2. Tá? Então, quem quiser pode vir aqui na oficina, inclusive tirar dúvidas de coisas que você já viu, mas não lembra mais, e aproveite essas oportunidades. Ok? Então, vamos começar a nossa aula, né? Acredito que o professor Raimundo já deu muita coisa para vocês de conteúdo, né? Já falou dos espaços Rn, que são nossos objetos de estudo. Já falou sobre a diferença do cálculo 1 para o cálculo 2. Apesar de que em cálculo 1 você vê limite derivada integral, no cálculo 2 você também vai ver limite derivada integral, só que o que diferencia um do outro são os objetos de estudo, enquanto que em cálculo 1 você estuda retas, espaços reais, aqui no cálculo 2 você vai estudar espaços mais gerais, R2, R3, R4, R5, R6 e assim por diante. Lembrando, né, que quando eu digo R2, é um espaço de 2 dimensões, bidimensional. R3, tridimensional e assim por diante. Então, você já, na primeira aula de cálculo 2, você já sai daqui aprendendo a mexer em dimensões maiores, né? Quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão. Então, hoje a gente vai continuar nessa linha de raciocínio, tá bom? Então, hoje a gente vai ver algumas figuras que aparecem nesses espaços. Então, na aula de hoje, que é a aula 2, nós vamos falar sobre curvas e superfícies. Então, primeiro, eu vou dar aqui alguns exemplos mais simples, mais básicos, e depois a gente vai falar de alguns exemplos mais gerais. Tá? Então, olha só, eu dividi essa aula aqui em 4 partes. A gente vai falar sobre circunferência, sobre a esfera, sobre a bola aberta, e no final a gente vai falar sobre gráficos. Começando com circunferência, eu creio que vocês já sabem me dizer o que é uma circunferência, já que vocês já trabalharam com isso no semestre passado, e bastante, inclusive. Mas vamos lá. Qual é a definição de circunferência? Considere um ponto C. Então, digamos que você está aí no R2, você está no plano cartesiano, e você tem um ponto e uma constante. O conjunto dos pontos, tais que isso aqui acontece, é chamado de circunferência. Pessoal, não entendi nada, está muito formal isso daí.
Tá, vamos revisar aqui rapidamente no quadro o que é uma circunferência, né? Lembrando, ó, quando a gente fala de circunferência, a gente está falando principalmente do plano cartesiano. Então, imagina que você tem aqui os eixos, eixo X, eixo Y. Esse plano aqui, vocês viram na aula passada, que ele é o famoso espaço R2, porque ele tem duas dimensões. Você trabalha com dois eixos aqui, duas retas reais, que são perpendiculares. Quando você está no plano, você precisa de dois elementos para definir uma circunferência. Duas coisas só que você precisa. Você precisa de um ponto e de um raio. Ou seja, você precisa de um ponto e de um número. Então, digamos que eu escolha um ponto aqui. Eu falo, o meu ponto, que eu vou chamar de C, vai ser o ponto 4 e 2. Então, escolhi um ponto. Da feita que eu escolho esse ponto, eu encontro ele aqui no plano cartesiano. Como é que eu faço? Eu olho, ó, isso aqui é um par ordenado. Então, isso aqui é um elemento do R2. O primeiro elemento que aparece aqui, você encontra ele no eixo X. O segundo elemento você vai encontrar no eixo Y. Então, no eixo X, você vai procurar 4 unidades a partir da origem. Então, a origem está bem aqui, você já sabe. E eu vou andar 4 unidades para a direita, nesse sentido aqui positivo. Se fosse negativo, eu ia andar para o outro lado. Então, eu vou encontrar aqui 4 unidades. Aí eu venho e começo a contar, né? Digamos que daqui para cá é uma unidade. Então, eu tenho uma unidade, 2, 3, 4. Então, bem aqui, eu marco meu ponto 4. Agora eu vou olhar no eixo Y. E no eixo Y, eu vou caminhar 2 unidades. Isso no sentido positivo também, ou seja, de baixo para cima. Aí eu venho aqui para a origem, está aqui a origem, e vou andar 2 unidades para cima. Então, aqui, 1, 2. Da feita que você já achou o seu valor em x, já achou o seu valor em y, você vai unir esses pontos. A interseção vai ser o ponto que você está procurando. Então, na hora que você for unir, claro que você vai pegar aqui eixos paralelos aos eixos principais e você vai marcar aqui um pontinho. Esse pontinho eu estou chamando de ponto C. Só que para você ter uma circunferência, lembra, você vai precisar de duas coisas. A primeira é um ponto. Está aqui o ponto. A segunda é um número, que a gente vai chamar esse número de raio. Então, basta para a gente que esse raio, ou seja, esse número seja um número positivo. Então, vamos escolher aqui um número positivo. Por exemplo, bora escolher 1. Então, olha só, eu estou escolhendo que o meu raio, o meu número que eu vou usar é o número 1. Tá? Então, ó, eu escolhi o elemento C e eu escolhi o elemento R. O meu elemento C é um elemento do R2. Já o meu elemento R é um elemento de qual espaço? Aula passada. Qual é o espaço dele? É o R1. Ou posso chamar também só de R. Já que esse elemento aqui ele está no espaço R, no espaço real, ele também pode ter um nome especial. Vocês lembram qual é esse nome? Do que eu posso chamar ele? Alguém lembra? Pode falar, não tem problema. Pode falar o que você está pensando aí. Escalar, muito bem. Então, olha só. Toda vez que você tem um elemento do espaço real, você também pode chamar ele de escalar. Tá? Então, isso só serve para o espaço real. Quando eu estou com o espaço R2, R3, R4, a gente não chama de escalar. Eu falo isso porque está bem definido, em qualquer espaço vetorial, a multiplicação de um vetor do espaço por um escalar. Mas tá. Então, perceba que para eu ter uma circunferência, eu vou precisar de um elemento do R2 e de um escalar. O que eu vou fazer com esse escalar? Porque você vai dizer, professor, como é que eu vou marcar esse escalar aqui no plano cartesiano, se aqui no plano cartesiano eu só coloco os elementos do R2? A gente vai usar esse escalar de outra forma. Ao invés disso, eu vou usar isso aqui para determinar quem são os meus pontos da circunferência. Como assim? Eu vou dar uma condição para essa minha circunferência. Eu vou dizer assim, olha, eu quero todos os pontos cuja distância desses pontos, vou chamar um ponto P aqui geral, ponto P aqui é um ponto geral XY, e eu quero encontrar todos os pontos cuja distância desses pontos para o meu ponto C, que é esse daqui, é igual
AR. Lembrando que distância também é um escalar, né? Distância é um número real. Então, se eu pegar todos os pontos P que estão a uma distância de C igual a R, eu consigo formar a minha circunferência. Na prática, gente, o que eu estou fazendo? Tá aqui, ó, eu escolhi um ponto. Aí eu falo para vocês, tá, agora eu quero todo mundo que está a uma distância 1 desse ponto. Aí eu vou procurar esses pontos. Deixa eu apagar aqui só para eu fazer os pontos. Aí eu venho, né? Por exemplo, será que esse pontinho bem aqui, ó, esse pontinho que eu marquei bem aqui, ele está exatamente distante uma unidade do meu ponto C? Digamos que aqui é 3, né? A resposta é sim. Então, ele faz parte do meu conjunto. Mas só tem ele que está distante a exatamente um raio, né? Ou seja, exatamente uma distância igual a 1? Não. Porque eu poderia também pegar um pontinho aqui embaixo, ó. Esse outro ponto aqui, que não é o mesmo desse, ele também está distante uma unidade do meu ponto C? Sim. Então, já achei 2 pontos. Será que tem outros pontos? Tem. Olha esse daqui. Ele está a uma distância de uma unidade do meu ponto C? Tá também. E esse daqui? Tá também. Então, quantos pontos será que eu tenho que estão na mesma distância do ponto C? Será que é só 4? Não, eu tenho infinitos pontos. Então, quando eu ligo todos esses pontos, eu formo uma figura, que a gente vai chamar também de lugar geométrico. Então, ó, depois que eu encontrar todos os pontos, eu vou ter uma figura mais ou menos assim. Então, ó, toda vez que você escolhe um ponto e escolhe uma distância, imagina que você está com um fio aqui na sua mão. Ó. Digamos que esse meu pontinho aqui está fixo, esse meu dedo, e daqui eu puxo um fio. E aí, ó, todo mundo que está a essa mesma distância do fio, eu marco. Se eu faço isso, eu acabo gerando uma circunferência. Tá? Então, essa é a ideia intuitiva, tá, gente? Mas, formalmente falando, circunferência é isso daqui, tá? Então, olha a diferença da intuição, né, aqui para a parte teórica. A parte teórica é mais bonita, né? Tipo, você olha para isso daqui, nossa, isso aqui sim parece uma circunferência, né? Matematicamente falando, formalmente falando. Tá, só que outra coisa. Você já sabe que uma circunferência, ela acontece quando você tem uma distância fixa entre 2 pontos. Ou seja, você pega todos os pontos que estão na mesma distância de um ponto C. Só que eu podia trabalhar melhor essa minha expressão aqui. Por quê? Porque na aula passada vocês aprenderam qual é a expressão da distância entre 2 pontos. Como é a expressão? Raiz quadrada, né? Vou fazer aqui. Essa expressão aqui é a mesma coisa que raiz quadrada. Aí o que eu faço mesmo? Aqui vai ser ΔX ao quadrado. Quem é ΔX? Vai ser a primeira coordenada de P menos a primeira coordenada de C. A primeira de P é um ponto geral, então a primeira dele é x. Já C não, aqui é 4. Então vai ficar x menos 4 ao quadrado. Acabou aqui? Não, né? Então, ó, mais, agora é ΔY. Eu olho para a segunda coordenada. E aqui é uma coordenada geral y, aqui é 2. Então vai ficar y menos 2 ao quadrado. Aqui eu fecho a minha raiz quadrada, igual ao meu raio, que nesse caso é 1. Então, eu venho aqui e coloco 1. Então, essa expressãozinha aqui, quando você abre ela, quando você analisa melhor ela vira essa daqui. Só que a gente também não deixa assim, né? A gente não deixa com raiz. O que a gente faz? A gente vai elevar ao quadrado, os dois lados, para não ficar com essa raiz aqui. Quando eu faço isso, quando eu elevo ao quadrado os dois lados, claro que eu posso fazer isso, né? Isso não vai alterar a minha equação. Aqui eu não tenho mais raiz, vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Eu sei que 1 ao quadrado é 1, mas vou deixar 1 ao quadrado, só pela expressão da circunferência. Então, está aqui, ó, 1 ao quadrado. Então, gente, isso daqui é um caso específico de uma circunferência. Toda vez que você olhar uma equação de uma circunferência, normalmente, digamos, a equação oficial vai ser isso daqui. Tá? Mas nem sempre ela vai vir assim bonitinha. Na verdade, normalmente ela vai vir um pouquinho bagunçada ali, você que vai ter que montar ela para chegar nessa expressão aqui. Mas da feita que você chegou nessa expressão aqui,
você consegue identificar exatamente tudo que você precisa. Porque essa expressão aqui, ela já vai te dar o centro da circunferência e ela vai te dar o raio da circunferência. Nesse caso específico, eu já disse, né? Eu já disse que o meu centro, o centro da circunferência é 4, 2. É esse para-ordenado aqui. Onde é que o 4 aparece? Bem aqui. Onde é que o 2 aparece? Bem aqui. Eu também já disse que o raio é 1. Onde é que o raio está aparecendo aqui? Ó? Bem aqui. Então, aqui, como eu já falei, eu vou dar um outro exemplo, né? Isso aqui é o exemplo 1. Mas se, por exemplo, eu desse esse exemplo bem aqui, ó, x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Eu poderia mostrar uma circunferência nessa forma aqui. Nesse caso, ela está quase do jeito que ela tem que estar. Né? Porque, pelo menos do lado esquerdo, você já consegue identificar quem é o centro dessa circunferência. Quem é o centro aqui? 2, 3. Tudo bem, então aqui ó, o centro é um ponto C, onde em x ele é 2, onde em y ele é 3. E quem é o raio? É 5, né? Professor, por que não é 25? Porque lembra, o raio é essa expressão aqui ao quadrado. Ou seja, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Tá? Então, na verdade, ó, ao invés de eu escrever 25, eu tiro a raiz dele. A raiz dele é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Mas por que eu prefiro colocar assim do que 25? Porque assim eu consigo identificar o raio. O raio, nesse caso, é 5. Então, pronto. Aí eu peço para você, tá, agora desenhe para mim essa circunferência. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Vai pegar o plano XY, vai marcar o ponto 2, 3. Aqui eu vou fazer de forma bem bagunçada mesmo. Então, 2, 3, digamos que 2, 3 é aqui, pá. E agora eu vou fazer, a partir desse ponto, eu vou fazer uma circunferência. Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Tá certo? Não, por que não tá certo? Ah, professor, tá aqui, eu fiz o centro, né? Digamos que esse centro é 2 e 3, e eu fiz uma circunferência. O que está errado aí? Por que o raio está errado? Eu não disse que eu ia fazer bagunçado, de certa forma, mas por que mesmo assim o raio está errado? Mesmo não fazendo com precisão, o que vocês acham? Por que desenhar isso aqui está errado? Porque tem que estar? Muito bem, qual é seu nome? Ângelo. Olha, o Ângelo, você é de qual curso? Muito bem, o Ângelo de Engenharia Elétrica ele já identificou, né? Por que mesmo eu dizendo que eu ia fazer sem precisão, por que ainda assim esse meu esboço aqui está errado? Porque eu não disse que o raio é 5? Ora, qual é a distância desse pontinho aqui para cá no eixo X? Não é 2? Então, o raio tinha que passar isso daqui, não tinha não? Tinha. Então, ó, na verdade, o raio tinha que ser assim. Tá certo agora? Sim ou não? Não, né? Por que não? Porque ele também tinha que ultrapassar aqui o eixo X. Por que tinha que ultrapassar o eixo X? Porque daqui para cá eu só tenho 3 unidades. E o raio é 5. Então, eu errei de novo. Aí eu venho aqui, ó, apago, não é assim. Aí eu venho, ó, vou fazer algo mais ou menos assim. Tá, não ficou bonito, mas ainda assim, né, ficou uma coisa assim. Mas pelo menos aí consegue cumprir os meus critérios, né? Gente, por que eu estou falando isso daqui? É porque é normal, por exemplo, em provas, isso eu já encontrei várias vezes, por exemplo, o aluno ele fez a parte mais difícil. Qual é a parte mais difícil? Eu dou lá uma equação toda bagunçada de circunferência, ele consegue reorganizar, ele consegue completar quadrado, ele consegue chegar nessa formulação aqui, mas na hora de desenhar, ele marca o centro correto e faz isso. Aí ele não percebe nessa questão do raio. Claro que eu também podia colocar um raio tangenciando aqui o eixo Y e o eixo X. Também poderia fazer isso, né, se eu quisesse. Entenderam? Tudo certinho até aqui? Aí vocês já viram nessa parte, então não tem muito mistério aqui para vocês. Então pronto, já fiz 2 exemplos práticos, acho que ainda tem mais uns exercícios aqui para a gente fazer, mas em tese é isso. Tá? Isso aqui é a equação da circunferência. Então vamos voltar aqui para a definição.
Ó, essa é a definição formal, que a gente já estava mostrando. Isso aqui é o que a gente já fez, né? Você tem aí o centro, você tem o raio. Com 2 elementos, você já consegue desenhar aí uma circunferência, já consegue dizer onde é que ela está. Vamos lá. Exercício número 1. Faça um esboço do lugar geométrico do plano que satisfaz essa equação. Quando ele diz lugar geométrico, ele quer o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação aí. É isso que ele quer. E ele quer que você faça um esboço disso, um desenho disso. Então, ó, eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui que esse é o exercício número 1. E aí ele é x² mais y² menos 4 igual a 0. Tá? Então, aqui é a nossa equação e ele quer que eu diga quem é o lugar geométrico que satisfaz isso daqui. Um detalhe, tá, gente? É claro que agora a gente está estudando o quê? Circunferência. Então, se a única coisa que eu ensinei vocês até agora é circunferência, e eu te peço um lugar, uma figura, um desenho, um exercício, o que você imagina que vai sair? Uma circunferência. Mas cuidado, não deixe que isso aqui engane você. O que eu quero dizer com isso? É claro que agora você já sabe que tudo que eu vou fazer daqui para frente vai ser uma circunferência, pelo menos essa primeira parte. Mas o problema é quando o tempo passa, as aulas passam, e aí chegou, na 20ª aula, e eu te dou uma equação aqui, meio bagunçada, e eu digo para você, olha, desenhe para mim, faça um esboço do lugar geométrico. Porque se você for reparar, até mesmo agora, no exercício, eu não disse que isso aqui é uma circunferência. Não disse, bora voltar lá para o exercício. O que pede lá? O que normalmente vai pedir, né? Ó, faça um esboço do lugar geométrico do plano que satisfaz a equação. Aparece a palavra circunferência aí? Não. Você imagina que vai ser, primeiro, porque a gente está estudando circunferência, e segundo, porque você já entendeu a circunferência, você já olha para isso aqui e já olha como uma circunferência. Né? Mas cuidado, ao longo do curso, a gente sempre vai fazer isso. Faça um esboço disso daqui. E aí você tem que estar com a mente ali tranquila para você lembrar de todas as figuras que a gente já estudou, né, e as suas equações. Sim, então vamos lá. Você já sabe que isso aqui vai ser uma circunferência, mas para que eu veja a circunferência, é importante que eu coloque naquele formato padrão. Então, qual é o formato padrão? Bom, esse número 4 aqui, eu quero que ele apareça do outro lado. Então, eu vou somar dos dois lados 4. Aqui ele vai cancelar, vai ficar só x² mais y². E do outro lado vai ficar 0 mais 4, que é igual a 4. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, no lugar do 4, eu já deixo 2 ao quadrado. Então, aqui eu já sei quem é meu raio. Quem é o raio? Raio é 2. Então, eu já venho aqui e coloco raio igual a 2. E quem é o centro? O centro é a origem. Mas por quê? Porque que eu saiba, para ter uma equação de uma circunferência, não tinha que ter um parêntese, x menos alguma coisa ao quadrado? Tinha que aparecer x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado? Teria, mas eu posso fazer com que apareça aqui. Não posso fazer? Porque x não é a mesma coisa que x menos 0? É ou não é? É, então x² é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado. A mesma coisa o y. Então, para o y, eu posso fazer y menos 0 ao quadrado. Eu não mudei nada. Mas por que eu estou fazendo isso? É claro que a gente só vai fazer isso agora. Depois a gente não vai mais fazer isso daqui, de colocar isso menos 0. Só para mostrar para você que, na verdade, quando você aparece com uma expressão dessa, onde aparece só x² do outro lado, é porque, pelo menos em x, a coordenada é 0. E se aparece só o y², sem também um parêntese, é porque em y a coordenada é 0. E se os dois aparecem assim, é porque o seu centro é a própria origem. Que já é o centro lá do plano cartesiano. Então, você vem aqui, faz o plano cartesiano. Você já sabe que o centro é na origem. Então, aqui não precisa ter muito rigor, né? Está aqui já o centro. E eu só vou fazer um raio aqui, mais ou menos aí com esse padrão da distância C2. Então, claro que vou dizer, esse aqui é o 2, pronto. Então, está aqui é a nossa circunferência que satisfaz essa equação aqui. Então, perceba que qualquer ponto que você pegar aqui, ó, esse, ele vai satisfazer essa equação bem aqui. É isso que está acontecendo.
Tudo certo? Tá fácil, né? Tá. Então, gente, olha só, eu vou colocar aqui o exercício número 2 e eu já queria que vocês dessem uma olhada nele. Quem puder já vai fazendo no seu caderno, tá? Porque ó, isso daí já não é mais tão direto assim, né? Já acabaram? Já acharam? Tá, a gente vai fazer junto. Vou aí anotando aqui no quadro essa equação, né? Então, mais uma vez, ó, ele não está dizendo que é uma circunferência. Ele fala, faça um esboço do lugar geométrico do plano que satisfaz isso daí. Então, eu tenho x quadrado. Eu já esqueci qual é o resto. X quadrado mais 4x mais y quadrado. Já esqueci de novo. Menos 10y mais 25 igual a zero. Menos 10y mais 25 igual a zero. Gente, vocês vão ver que eu sou muito esquecido, tá? Aí vocês vão dizer, mas o senhor é professor de matemática, tem que decorar. Não, matemática não é decorar. Matemática é você entender a demonstração e sair demonstrando. Então, por isso que eu escolhi matemática, porque eu não queria decorar as coisas, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui, eu tenho essa equação agora e eu quero fazer um esboço do lugar geométrico. Bom, se eu começasse a aula por aqui, talvez não ficasse tão claro para a gente que isso aqui era uma circunferência, né? Porque realmente não está tão direto assim. Porém, você começa a perceber alguns elementos de circunferência aqui. Quais os elementos? Aparece o x quadrado, aqui, ó. Aparece o y quadrado e aparece um termo aqui, ó, que não tem nem x nem y. Esses termos aqui, tanto x quanto y quanto a constante, eles meio que apontam, olha, talvez isso aqui seja uma circunferência. Talvez sim, talvez não. Então, o que está atrapalhando a gente aí, que é o que não era para estar, digamos assim, não era para estar entre aspas, né? Isso, 4x e menos 10y. Só que, na verdade, eles estão aqui, mas não é para atrapalhar, é para ajudar a gente. Porque eu consigo, a partir deles, transformar isso daqui para aquela configuração da circunferência. Como? Completando o quadrado. Por quê? O que eu vou usar aqui? Eu vou usar aquele famoso produto notável, que você aprende lá no 8º ano, você aprende produtos notáveis. Aí você vem aqui, ó. Qual é o produto notável? É esse daqui, A mais B ao quadrado, né? Aí vai ficar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se aqui fosse menos, o que ia mudar era o sinal do meio, mas o resto ia continuar. A ao quadrado menos 2a vezes b mais b quadrado. Lembram disso? Então, lá no ensino fundamental, você aprende primeiro daqui para cá e depois o professor diz para vocês, olha, mas ao mesmo tempo que você pode partir daqui para cá, isso aqui não é uma igualdade, então você também pode partir daqui para cá, que não deixa de ser uma fatoração. Então, ó, eu vou usar essa expressão aqui e tentar chegar nessa. Ou usar essa expressão aqui e tentar chegar nessa. Então, por exemplo, eu já tenho aqui, ó, x quadrado mais 4x. Eu já tenho o elemento que aparece o x quadrado, já tenho o elemento do meio, só falta o terceiro elemento. Que elemento é esse que está faltando aqui nesse caso? É o 2, só que é o 2 ao quadrado, tá? Porque, ó, esse 4 aqui, vamos lá, vamos comparar esse daqui com esse daqui, ó. Vou anotar bem aqui, ó, x quadrado. Estou olhando só para cá, tá, gente? Vamos lá, eu tenho x quadrado mais 4x. Aí eu quero completar esse quadrado. Eu vou comparar, ó, já que aqui é mais, eu vou comparar com esse aqui de cima. Ó. Então, olhando aqui para cima e olhando aqui para baixo, quem é o a aqui? É o x. Então, ó, tanto que aqui está a ao quadrado, aqui está x quadrado. Então, eu consigo relacionar esse com esse. O a, ele também aparece aqui no meio. Está aqui ele, ó, x. Esse 4 aqui, ele já é o b diretamente? Não, porque aqui aparece 2 vezes b. Mas esse 4 me dá uma dica. Quem é o b, então? É 2. Porque o b sendo 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Agora que você sabe que o b é 2, então aqui vai ficar mais b ao quadrado. O b não é 2, então vai ficar mais 2
ao quadrado. Tá? Então, quem está faltando ali é o 2 ao quadrado, que no caso é o 4. Aí você vai, né? Aí você fala, beleza, aqui está faltando só o 4, né? Então, x² mais 4x mais 4. E fica por aí, tá certo? Não, né? Porque matemática, por mais que tenha, né, muitas coisas bem interessantes e até não intuitivas, mas também não é, matemática não é forçar a barra, né? Então, tá aqui, ó, se você adicionou o 4 aqui desse lado, você vai ter que adicionar desse outro lado aqui. Ou, se você quiser, um outro passo mais elegante, seria você tomar emprestado daqui, ó. Aqui não tem 25 unidades? Então, eu vou pegar só 4 daqui, trazer para cá. E aqui vai ficar quanto? 21. Tá, 21 por enquanto, né? Porque vamos completar isso daqui agora também, ó. Eu tenho mais y² menos 10y. Ó, já que aqui é menos, vou escrever aqui do lado. y² menos 10y. Já que aqui é menos, eu vou olhar para cá, ó, gente. Para essa expressão aqui. Então, ó, o meu a é o y, está aqui tudo ao quadrado. E aqui, ó, eu tenho menos 2ab. Aqui já aparece o y e eu tenho 10. Então, o 10 já é o b? Não, né? Tem que ser a metade do b. Quem é o b aqui nesse caso? É 5. Então, o b aqui ele tem que ser 5. Então, quem está faltando aqui? Mais 5 ao quadrado. Então, quem está faltando aqui é o mais 5 ao quadrado, que é 25. Ah, mas já está aqui o 25, ó. Ah, então não vou nem pegar dele, já está aqui ele, vou deixar ele do jeito que ele está aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, mais 25. Olha só, isso daqui já completou meu quadrado. Tá, mas não esqueça que eu acrescentei o 4 aqui, né? Então, para não desbalancear, eu tenho que acrescentar o 4 do outro lado também. Então, ó, o 4 ele vai aparecer bem aqui. Pronto. Entenderam essa parte? Completar quadrado? Tá. Então, ó, agora que eu completei quadrado, agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou partir dessa expressão bem aqui para essa daqui. Então, aqui no caso, como eu sei que o a é x e eu sei que o b é 2, então aqui vai ficar x mais 2 ao quadrado. Tanto ó, que se você for fazer daqui para cá, ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes x vezes 2, que é 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, pronto, acertei. Agora eu vou vir para cá. Esse daqui eu também já estava completo, na verdade, né? Não fui nem eu que completei. Então, aqui mais. Bom, como aqui no meio é menos, então vai ficar y menos, o b eu já sei que é 5, então vai ficar y menos 5 ao quadrado. Igual a 4, só que eu não vou colocar 4, né? Como é que eu vou colocar? 2 ao quadrado. Professor, há uma pergunta. Se não fosse 4 aqui, só supor aqui. Se fosse 7, dizer que foi 7. Porque até agora a gente só viu coisas que têm raiz exata, né? Ah, e se fosse 7? Como é que eu ia colocar? Quem seria o raio aqui? Raiz de 7. Ah, professor, mas como é que eu faria? É só fazer assim, ó. Raiz de 7 ao quadrado. Isso não é a mesma coisa que isso? Então não tem tanta dificuldade. Tá, mas não é 7, né? Bora voltar para o problema real aqui. É 4, então aqui vai ficar 2 ao quadrado. Então, gente, quem é essa circunferência aqui? Qual é o centro dela? Qual é o raio dela? Então, vamos lá. O raio é 2. Já está bem aqui direto, né? Então, o raio aqui, ó, vou colocar aqui, o raio é 2. Agora, quem é o centro dela? É menos 2 e 5. Por que menos 2, se aqui está mais? Porque na expressão da circunferência, como é que é a expressão da circunferência? Não é x menos x0 ao quadrado? Aqui tem que ser menos para você dizer que o x0 é o próprio número. Mas aqui eu tenho mais. E agora, o que eu faço? Eu posso escrever isso daqui dessa forma aqui. Ó. Posso escrever x menos 2. Vocês concordam comigo? Isso não é a mesma coisa que isso? Então, já que isso é a mesma coisa que isso, agora eu consigo identificar melhor. Então, em x, o valor é menos 2. Em y já está aqui, né? É 5. Então, o centro vai ser menos 2 em x, 5 em y. Pronto. E aí, na hora que você for desenhar, você vai ter que desenhar aqui, ó. Em x, você vai ter que fazer menos 2. Vou apagar essa parte aqui, só para a gente desenhar.
Então, vamos lá. É menos 2 e 5, né? Então, em x eu vou procurar o menos 2. Então, vou procurar para cá 2 unidades. Vamos dizer que menos 2 está aqui. Em y eu vou procurar 5 unidades. Bora dizer que o 5 está aqui. Então, eu vou ligar aqui, achar o meu ponto C. Isso aqui é menos 2, aqui é 5. E agora eu vou fazer a minha circunferência. Circunferência de raio 2. Na hora que eu for fazer a circunferência, vocês acham que ela vai cortar o eixo y 2 vezes, ela vai tangenciar o eixo y, ou ela não vai nem chegar no eixo y? Ela vai tangenciar o eixo y. Por quê? Porque aqui não é 2 unidades de distância, o raio não tem que ser 2, então esse ponto aqui é um ponto da circunferência. Então, na verdade, ó, a circunferência vai ser mais ou menos assim. Isso ficou horrível, tá? Mas é só um esboço, tá, gente? Não vou tirar ponto de... a pessoa desenhou isso daqui, não. Claro, a não ser que ela tenha feito isso que eu falei, né? Ela não tangenciou o eixo y ou passou do eixo y. Aí realmente não tem como defender, né? Porque errou um pouco, né? Também não errou tudo, né? Acertou a maior parte. E aí, se gostaram dessa questão? Assim, para a prova, fosse questão de prova, vocês iam escolher a primeira que a gente fez ou a segunda? A segunda, né? Com certeza. É isso mesmo. A segunda é uma questão assim que parece de prova. A primeira ali não, nem tanto, né? Então a segunda é mais legal mesmo. Tá, então vamos continuar. Bom, agora que a gente sabe disso, né? Vamos passar aqui para a esfera. Na esfera a gente não vai se delongar muito, porque, enfim, o raciocínio é o mesmo. Porque qual é a diferença agora, gente? A gente vai aplicar a mesma coisa que a gente fez na circunferência, só que no R3. Então, ó, vamos imaginar, vamos aqui para o quadro rapidinho. Olha só, qual é o raciocínio da circunferência? Intuitivo que eu digo, né? Você marcava um pontinho aqui, pegava um fio, mantinha esse fio esticado mesmo, nem diminuía nem aumentava, e aí você traçava os pontos que estavam na mesma distância. Ou seja, você girava aqui o fio e você formava uma circunferência. Mas o nosso mundo é tridimensional. Então, o que me impede de pegar esse fio e jogar ele para frente, jogar ele para trás? Posso fazer isso? Posso. Então, no nosso mundo tridimensional, se eu quero achar os pontos que estão na mesma distância de um ponto fixo, não vai ser só uma coisa plana. Não, tem um pessoal aqui da frente, tem um pessoal aqui de trás. Então, quando eu pegar todos esses pontos, eu vou formar o quê? Uma esfera, uma bola. Né? Vou imaginar, né, esse objeto aí, né, que a gente está acostumado. Então, quando você pega todos os pontos que são equidistantes de um centro, você enxerga uma esfera. Né? Então, esse é o raciocínio, essa é a ideia. Então, ó, perceba que a definição aqui, ela quase não muda. É a mesma coisa, praticamente. Porque, olha só, de novo, para eu ter uma esfera, eu vou precisar de 2 pontos. Quer dizer, 2 elementos. Eu vou precisar de um raio, seja de uma constante positiva, e vou precisar de um elemento. A única diferença é que esse elemento agora, ele é do R3. Mas a equação da circunferência, no caso da esfera, é a mesma. Ó. O que é a equação da esfera? Eu estou pegando todos os pontos P, pontos P gerais aqui, que estão equidistantes do ponto C. Ou seja, eu quero que a distância do ponto P para o ponto C seja sempre a mesma. Quando eu digo a mesma, igual aqui a esse raio. Nesse caso, a figura que vai formar seria algo mais ou menos assim. Tá? É nesse sentido. E como é que ficaria a expressão? Deixa eu colocar aqui a expressão aqui no quadro. Quando eu tenho uma esfera agora. Então, olha só, quando eu tenho uma esfera, como eu disse, eu vou ter 2 elementos. O primeiro elemento é um raio, o raio tem que ser positivo, isso aqui é o elemento do R1, e eu vou ter um centro. Ou seja, eu vou ter aqui um ponto que tem x0, y0, z0. Então, o que vai definir a minha esfera? Vai ser essa equação aqui.
a equação que me dá a distância de um ponto P geral, P é um ponto qualquer, x, y, z, e eu pego a distância desse ponto P, que é um ponto geral, até o ponto C, e isso tem que ser igual ao raio. Só que qual é a distância entre dois pontos no R3 agora? O que vai mudar no espaço? Vai mudar que vai aparecer agora o ΔZ, um incremento ali, o ΔZ. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de ΔX. O que é ΔX agora? X menos x0 ao quadrado, mais ΔY, y menos y0 ao quadrado. E o que vai aparecer aqui agora é o ΔZ, que é z menos z0 ao quadrado. Fecho aqui a raiz quadrada igual a r. Para ficar mais bonito, para ficar na forma da equação da esfera mesmo, eu elevo ao quadrado, mais uma vez. E eu vou só apagar aqui, ó. Eu elevo ao quadrado. E quando eu faço isso, aqui vai aparecer ao quadrado. Então, ó, no caso da equação da esfera, não vai mudar muita coisa, né? Porque você vai ter uma equação, você vai organizar ela bonitinho para ficar nessa cara aqui, e aí você vai identificar, ah, tá, já sei quem é o centro, já sei quem é o raio. Então, a única dificuldade é esse z aí que vai aparecer agora também. Então, vamos lá. Alguns exercícios aqui, ó. Bom, o primeiro, acho que dá para a gente fazer rápido, né? Olha só, o primeiro. Gente, nesse primeiro caso aqui, eu posso somar com 16 dos dois lados, né? Então, vai ficar isso daqui igual a 16. Qual é o centro da minha esfera nesse caso? É a origem. O centro é a origem. Tá? Nesse caso aqui, o centro é a origem. E quanto é o raio? É 4. Por quê? Porque 16 é 4 ao quadrado. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho o centro na origem e o raio igual a 4. Exercício 2. Vamos fazer esse daqui. Esse aqui é mais legal. Vamos encontrar o centro e o raio. Poxa, mas aqui ele já me diz que é uma esfera, né? Ia ser mais legal se ele não dissesse, mas tá bom. Então, vamos encontrar aqui o centro e o raio dessa situação. Vou fazer aqui no 2. No quadro 2. Vamos voltar para o slide só para eu anotar aqui o exercício. Então, ó, a expressão é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 6x menos 4y menos 8z mais 25 igual a zero. Então, vamos lá. Gente, por que eu fiz questão de me delongar um pouquinho na circunferência? Né? Fiz questão de revisar as coisas com vocês. Porque aqui na esfera, a gente vai fazer as mesmas coisas. Então, para que fosse uma coisa mais didática, a gente logo detalha na circunferência e aqui a gente consegue fazer mais direto. Por quê? Ele já me disse que é uma esfera. Então, eu vou completar quadrado aqui. Para eu completar quadrado melhor, eu vou deixar perto um do outro x com x, y com y, z com z. Quando eu faço isso, vai ficar x quadrado menos 6x. Aqui eu vou dar um espaço porque eu vou completar o quadrado. Mais y ao quadrado menos 4y. Aqui eu vou dar um espaço. Mais z quadrado menos 8z. Tá, vou deixar assim por enquanto, mas ainda tenho 25. E aí eu vou completar os quadrados. Aqui o a é x. Quem é o b aqui? É 3. Então aqui vai ficar mais, eu vou acrescentar mais 3 ao quadrado, que é 9. Vou colocar aqui mais 9. Aqui, quem é o b? O b é 2. Então, vou acrescentar aqui mais quanto? Mais 4, que é 2 ao quadrado. E aqui eu acrescento 4. E aqui, quanto é o b? É 4. Então, acrescento aqui mais 4 ao quadrado. 16. Então, venho aqui e coloco 16. Bora ver o que aconteceu com esse 25 aqui. Olha só, eu usei 9 mais 16. Quanto é 9 mais 16? Já é o 25. Então, só nesse daqui e nesse daqui, o 25 já foi embora. Já foi. Então, mas ainda tem esse 4 aqui. Como é que eu faço para ele aparecer esse 4? Eu somo dos dois lados. Então, já que aqui estava 0, agora vai aparecer 4. E aí eu faço. Isso daqui, o a é x, o b é 3.
Então, aqui é menos, então vai ficar x menos 3 ao quadrado. Aqui, o a é y e o b é 2. Então, vai ficar y menos 2 ao quadrado. Aqui, o a é z, o b é 4. E aqui é menos também. Então, vai ficar z menos 4 ao quadrado. Aqui é 4, então vai ficar 2 ao quadrado. Ou seja, quem é o centro aqui dessa esfera? 3, 2, 4. Isso. Em x é 3, em y é 2, em z é 4. E quem é o raio? 2. Pronto. Então, está aqui. Conseguimos. Era só o que ele pedia, né? Ele só pediu o centro e o raio da esfera. Então, a gente já encontrou de forma analítica mesmo, né? De forma algébrica, mas a gente também poderia desenhar. Uma outra sugestão que eu dou para vocês também, somente nesse exercício, ele pedia só o centro e o raio. Mas claro que é sempre bom você fazer também o desenho. Se você tiver dificuldade com o desenho, você pode usar aquela ferramenta, né, muito útil, que é o GeoGebra. Então, eu vou usar aqui rapidamente para a gente ver como é que funciona o GeoGebra já para o espaço, né, para o R3. Então, olha só, digamos que você está aqui com o GeoGebra. Lembrando que o GeoGebra ele é online também, então você pode até jogar lá na pesquisa, GeoGebra Online, e vai aparecer essa página aqui para você. Então, ó, a gente está aqui, deixa eu já vai projetar aí para vocês. Tá aí, ó. Estou nessa página do GeoGebra. Só que eu quero desenhar uma esfera. Tem como desenhar a esfera no plano? Não, então precisa do quê? Do espaço, do 3D. Aí você vem aqui, ó. Opa, aqui. Vem aqui, ó. Janela de visualização 3D. Aperta aqui. Aí eu vou arredar isso daqui, ó. A gente vai usar isso daqui. Aí agora você vai colocar aqui a equação da nossa esfera, né? Que, deixa eu ver como é que ficou. Ficou x menos 3 ao quadrado, mais, nota que já está desenhando aí, y menos 2. Y menos 2. Ó, isso aí já começou a ficar interessante aí. Ao quadrado, mais, ainda tem o z, z menos 4 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, igual a 4. Então, ó, está aqui a nossa esfera. O centro dela é 3, 2, 4. X é 3, y é 2 e z é igual a 4. E o raio dela é 2. Uma pergunta aqui, ó, na hora que eu fui jogar no GeoGebra, eu joguei a expressão já bonitinha, né? Como a gente organizou. Se eu jogasse aquela expressão inicial lá, aquela lá do segundo quadro, a primeira, ia aparecer a esfera? Sim, porque é a mesma coisa. Eu só manipulei algebricamente, mas é a mesma coisa. Então, ia aparecer. E é isso. Vamos continuar aqui, que ainda temos muitas coisas para ver. Ó, agora a gente vai falar um pouquinho sobre bola aberta. Na verdade, isso daqui é como se a gente estivesse vendo um pouquinho de circunferência, esfera, ou melhor, disco, de uma forma mais geral. Mas vocês vão entender já o que é uma bola aberta. Então, olha só, definição. Para você definir o conjunto bola aberta, você, de novo, vai precisar de dois elementos. Um é o raio e o outro é o centro. Novamente, a mesma coisa. Então, olha só que qual é a diferença da bola aberta? É que lá na circunferência, você pedia que a distância entre os pontos P e o ponto C fosse igual a R. Igual a R. Na bola aberta, você está pedindo que a distância seja menor que R. E aí vai fazer uma diferença, né? Deixa eu ir aqui para o quadro. Aqui para o terceiro. Vamos lá. É importante vocês entenderem essa diferença aí. Olha só, então digamos que você tem aqui, isso aqui é uma observação. Digamos que você tem uma circunferência, ou seja, aqui é o ponto C, você já define um raio, então isso aqui é uma circunferência. A expressão da circunferência é essa daqui, ó. Você tem que pegar a distância dos pontos P até o centro é igual a um raio que você definiu. Né? Então, tá aqui, daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio e tudo mais. Então, nesse caso, ó, quando você coloca igual, você está
querendo apontar para esses pontos aqui, ó, que estão na borda. Todos eles formam a circunferência. Mas se eu quisesse, eu poderia dizer assim, olha, não, eu não quero os pontos que estão exatamente igual à distância. Eu quero os pontos que estão numa distância menor que o raio. Menor. Se eu faço uma distância menor, eu pergunto para vocês, esse ponto aqui satisfaz essa inequação? Esse pontinho bem aqui? Não. Por quê? Porque a distância dele para o centro é igual ao raio. Então, ele não faz parte desse conjunto aqui. Esse pontinho bem aqui, ó, ele faz parte desse conjunto aqui? Ele satisfaz essa inequação? Não. Por quê? Porque a distância daqui para cá é o quê? É maior que o raio. E eu quero só menor. Então, quem vão ser os pontos? Olha, esse daqui vai satisfazer? Vai, porque é menor que o raio. O próprio centro vai satisfazer? Vai também, porque a distância do centro para o centro é zero. Esse aqui vai? Vai. Esse aqui vai. Vai. Então, pronto. Então, já deu para entender, ó, que esses pontos aqui formam um conjunto que satisfaz essa inequação. O conjunto que satisfaz essa inequação, todos os pontos que satisfazem isso daqui, está chamando de bola aberta. Mas perceba que, como eu defini bola aberta, eu não amarrei ao R2. Você pode definir bola aberta no R1, no R2, no R3, no R4 e assim por diante. Claro que a partir do R4 você vai perder, digamos, a interpretação geométrica, né? A visualização. Mas ainda assim você pode definir muito bem, né? Então, por exemplo, no R3 você tem aqui a esfera. Se você diz que é menor que o raio, são todos os pontos que estão dentro da esfera, da parte de dentro. Se fosse maior que o raio, seriam os pontos que estão fora. Entenderam, gente? Então, consigam, por favor, interpretar isso daqui. Quando eu coloco o sinal de menor, o que muda? Se eu colocasse maior, o que ia mudar? Que os pontos iam ser os de fora. Se eu colocasse igual, só os pontos que estão aqui na circunferência. Tá bom? Então, isso é a bola aberta. Vamos fazer aqui, ó, 2 exercícios. O segundo, acho que eu vou deixar para casa, até porque isso que eu coloquei aqui no quadro, essa observação, ela já é praticamente segundo, né? No quadro já é um esboço de um gráfico de uma bola aberta do R2, só que aqui ele já te dá quem é o centro, quem é o raio. Mas eu queria, ó, ver isso aqui com vocês. O primeiro, ele é mais interessante. Determine e faça um esboço do gráfico da bola, aqui, ó, bola de centro C e raio R. Quando eu digo bola, é bola aberta, tá? Então, satisfaz a desigualdade aí. Sendo que o centro é 1 e o raio é meio. Tá? Opa, passei aqui. Então, vamos lá, vamos tentar entender o que esse exercício está falando para a gente. Esse é o exercício número 1. Então, ó, aqui o centro é o número 1 e o raio é meio, 0,5, tá? 1 sobre 2. Muito bem. Nesse caso, gente, por que o centro não tinha mais um parêntese, né, um par ordenado, um terno ordenado? Por quê? Porque agora, qual é o conjunto que eu estou? É o R. O conjunto que eu estou é R1. Se eu estou no conjunto R1, não aparece no conjunto R1 os pares ordenados. Aparece só números mesmo, escalares. Então, ó, o que eu faço? Já que eu estou no R1, eu vou fazer aqui o R1, a representação gráfica dele, que é o quê? É uma reta orientada. Então, venho aqui, ó, faço uma reta orientada. Isso daqui, vou dizer que é o eixo X, não tem problema. Vou dizer onde é que está a origem. Digamos que a origem está bem aqui. Vou marcar como 0. E vou marcar aqui o 1. Tá? O ponto 1. O ponto 1 vai ser o ponto C. Aí, digamos que o 1, vamos dizer que é maior aqui. Então, digamos que o 1 está bem aqui, ó. Então, esse daqui é o ponto C. Tá? Ok. Então, quem é o meu conjunto bola aberta de centro 1 e raio meio? Aqui na minha reta, eu já localizei o meu centro. Falta agora eu olhar para o raio. Quanto é o raio? É meio. Então, a partir desse pontinho aqui, que é 1, eu vou andar meio.
para qual lado? Para os lados que me permitem andar. Ou seja, eu vou andar meio para a direita e vou andar meio para a esquerda. Se eu ando meio para a direita, fica quanto aqui? 1,5. Se eu ando meio para a esquerda, eu venho para quanto aqui? Meio. Então, digamos que bem aqui é o meio e bem aqui é 1,5. Quem é a bola aberta? A bola aberta é todos os pontos que têm uma distância menor do que o raio. Lembrando que o raio é isso daqui, ó. No caso da reta, o meu raio já não fica uma coisa assim, né? Como a gente está acostumado. Ó, porque aqui o raio era isso daqui. No caso só da reta, o meu raio é esse daqui, ó. É isso daqui, é isso daqui. Quem são os pontos que estão numa distância menor que o raio? Por exemplo, esse ponto aqui faz parte? Sim ou não? Não, porque é maior que o raio. Esse ponto aqui faz parte? Não, porque é igual. E esse aqui? Esse já faz. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, a bola aberta, no caso, para o R1, seria esse pessoal bem aqui, ó. Ok? Então, esse pessoal aqui é o conjunto de pontos que satisfazem aquela condição, né? Ou seja, a condição de que a distância do centro, do ponto até o centro, é igual, no caso é menor, que o raio, que nesse caso é meio. Entenderam, gente? E se fosse uma circunferência aqui no R1, como é que seria? Que nem seria mais chamado de circunferência, né? Mas digamos que eu quisesse chamar de circunferência. Como é que seria aqui? Se eu colocasse igual a R, quais seriam os pontos aqui? Eu teria quantos pontos? Só 2. Quem seriam os 2 únicos pontos que iam satisfazer? Esse e esse. Só. E se fosse maior que R, maior que meio? Eu ia pegar esse intervalo para cá e para cá. Então, por isso que eu digo, para a prova de vocês, saibam brincar com as várias possibilidades. Ah, o professor colocou menor que o raio, se fosse maior. Ah, o professor colocou igual, se fosse menor ou igual. E aí você vai brincando e vai aprendendo e vai desenvolvendo. Tá bom? Então tá, então vamos lá, vamos continuar aqui. Lembrando que o 2, exercício 2, vou deixar para casa, né? Então, depois você olha qual é o exercício 2, mas ele não é... Ele acaba sendo mais fácil que o primeiro, né? Porque a gente já está no R2, e o R2 a gente está mais acostumado com essa questão da bola. Tudo bem, para encerrar a nossa aula, nós ainda temos um bom tempinho, então vou aqui para o nosso último tópico, que é também, digamos, o tópico mais importante da aula de hoje, porque é onde a gente vai generalizar tudo isso que a gente viu até aqui. Então, nós vamos falar de gráficos. Gráficos no R2 e gráficos no R3. Ainda não é gráficos de funções. Quem dera se fosse, mas a gente vai ver ainda gráficos de funções no R3, por exemplo, no R2 e tudo mais. Mas, por enquanto, é só gráficos de curvas e superfície, é disso que a gente está falando. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro, eu queria definir com vocês o que é uma curva plana. Quando eu falo de curva plana, ó, o próprio nome diz curva plana. Plana quer dizer que eu estou no plano, estou no R2. Então, ó, se eu estou no R2, o gráfico de uma equação, que equação? Ó, Q de x, y igual a 0, é o subconjunto de todos os pontos do plano que satisfazem a equação, que é o que a gente estava fazendo. O que é uma circunferência? Não é uma equação desse tipo aqui, que você tem uma função, depende de x, y igual a 0, igual a outra coisa, e aí você pegava todos os pontos que satisfaziam aquela equação, aqui é a mesma coisa, só que eu estou generalizando a minha definição. Tá? Então, toda vez que você tem uma equação, e você quer se referir a todos os pontos que satisfazem a equação, e eu estou no R2, então eu chamo o gráfico dessa equação de uma curva plana. É isso. Pode parecer estranho, mas você já vem trabalhando com curvas planas há um bom tempo, não só na aula de hoje, né? Mas em cálculo 1 também você já viu bastante. Por exemplo, olha isso daí. Isso daí não é uma equação? É, né? Do lado esquerdo, não é? Eu não poderia dizer que é uma função que depende de x e y? É, eu poderia passar 1 para o lado esquerdo e ia ficar toda aquela função igual a 0, isso aí me dá um gráfico de uma função. Claro, se existirem pontos que satisfazem essa equação, então eu vou ter um gráfico, que eu estou chamando de curva plana. Sabe me dizer quem é essa curva plana aí? Quem é? Muito bem, elipse. Então, ó,
alguns já perceberam. Olharam para isso aí, tá, já sei. Isso aí é uma elipse. A elipse é parecida com da circunferência, né? Só que tem aquele x² sobre a ao quadrado, aqui é sobre b ao quadrado, e do lado direito vai ser sempre 1, tá? No caso daqui da elipse. Muito bem. E esse daqui? Vocês sabem? Uma hipérbole? Foi um bom chute, mas não é. Não também, mas foi um bom chute também. É esse daqui, ó. Vocês já viram muito ele por aí. Infinito, ou a coisa chama de lemniscata, né? Então, esse também é uma curva plana. Inclusive, ó, lá aqui no GeoGebra, você pode escrever... Essas equações que eu mostrei para vocês agora, você pode jogar no GeoGebra que ele vai lhe dar também a curva plana. Claro que, às vezes, pode ser que ele não lhe dê nada, porque talvez você coloque uma equação que nenhum ponto satisfaz. Pode acontecer isso também. Né? Por exemplo, se você falar assim, GeoGebra, me diz aí quem são os pontos que colocam assim, x² igual a menos 1. Existe isso? Não, no conjunto dos reais, não. Então, ele não vai lhe dar nada. Tá? A não ser que você configure aqui para os complexos e tudo mais. Sim, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa figura aqui, ó, é x² mais y² menos 1 e elevado ao cubo menos x², eu acho que é isso, y ao cubo, igual a 0. Você sabe o que vai me dar isso daí? Alguém sabe? Não? Igual a 0. Olha só, coração, gente. Aí, ou seja, daqui você já sai sabendo a forma do coração, né? Olha que legal. Então, você, para impressionar aí, se alguém perguntar o que você aprendeu hoje? Ixi, x² mais y² menos 1 ao cubo, o que é isso? É o coração. Né? Na verdade, o termo técnico é cardioide. Ainda tem isso, né? Cardioide. Né? Mas sim, você também tem aqui a equação do coração. O coração também é uma curva plana. Olha que legal. Gostaram desse daí? Bem, já sabe fazer, né? Boa questão de prova, né? Eu jogo uma outra equação de cardioide aí e faço. Não, brincadeira, não é não. Muito bem, gente. Então, sabendo disso, né? Olha só, faça um esboço do gráfico da equação. Note que agora, perceba que agora a gente não eu não disse o que é. Não disse se é uma circunferência, uma esfera. Então, agora você vai ter que olhar para a equação e você já vai ter que descobrir que figura é. É claro que com o tempo, conforme você vai resolvendo exercício, a sua mente ela vai olhar para a equação, você já vai dizer já. Sua mente vai olhar assim, tá, isso aí é lemniscata. Aí a sua mente vai olhar para outra, tá, já sei, isso aí é uma circunferência. Isso daí é uma elipsoide, isso aí é não sei o quê, pronto. Mas isso é com o tempo e com o exercício, tá? Então, por favor, resolvam o máximo de exercício possível. Tá? Então, vamos lá, vamos ver o que é esse gráfico aí. Deixa eu só anotar a expressão aqui no quadro e aí a gente vai tentar descobrir aí o que é. Vamos voltar aqui para o slide só para eu dar uma olhada no que é. Tá. Esse é o exercício x² mais 4y² menos 2x menos 24y mais 33 igual a 0. Então, vamos lá, gente. Vamos descobrir que figura é essa daqui. Então, ó, a gente não sabe ainda o que é, mas conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai pelo menos tentando entender o que é cada coisa. Então, por exemplo, aqui você já percebe que tem, olha, aqui tem x², aqui tem y², aqui tem menos 2x menos 24y, aqui tem um escalar, aqui tem uma constante. Então, no primeiro momento, você pode olhar para isso daí e pensar o quê? Que isso aí é uma circunferência. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você olhando e já identifica que parece que é uma circunferência, então o que você vai fazer? Você vai desenvolver como se fosse uma circunferência. No final, você vai descobrir se é ou não. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai completar quadrados. E aí eu vou juntar aqui o pessoal do x, depois eu vou juntar o pessoal do y. Então, nesse caso aqui, ó, venho
e faço x² menos 2x. Aí eu vou deixar um espaço aqui, porque eu vou completar, mais 4y² menos 24y. E aqui mais 30, não, vou deixar o 36 para depois, né? Vou completar. Muito bem. Então, ó, olhando para cá, tenho x² menos x menos 2x. Aqui a gente já está expert agora, né? Então, olhando para isso daí, quem é o A, quem é o B desse caso aqui? Muito bem, o A é o x, só que o B é 1. O B é 1, tá? Não esqueça que a gente está aqui por causa do... Esse negativo só vai me dizer que vai ser A menos B, mas o B em si ainda é o valor, no caso, 1 nesse caso. Então, ó, porque nesse caso aqui eu estou assim, eu estou com A² menos 2 vezes A vezes B mais B². Né? Então, aqui, ó, o A eu identifiquei que é o x, o meu B, ó, aqui eu tenho 2 vezes A, eu tenho 2 vezes x. O B não está aparecendo, mas é porque o B é 1. Então, o B é igual a 1. Se o B é 1, aqui eu vou colocar mais B², ou seja, eu vou acrescentar aqui mais 1², que é 1. Então, pronto, já completei esse quadrado. Uma dica, tá, gente? Eu poderia, se eu quisesse, já completar isso daqui. Não poderia? Poderia. Quem é o A nesse caso aqui? Pois é, o A. Quem é o A? É 2y. O A é 2y. Porque agora é a raiz quadrada de tudo isso daqui, que é 2y. Só que eu não vou fazer dessa maneira. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer de outro jeito. Então, olha como é que eu vou fazer. Vou deixar como está. E vou olhar logo para cá. Aqui era 33, mas eu usei um bem aqui. Então, vai ficar quanto aqui? 32. Então, vou colocar aqui mais 32. Eu vou fazer com calma desse outro jeito. Aqui eu já completei quadrado, então vou dizer como é que ficou aqui agora completado, né? Então, aqui, como eu já completei, aqui vai ficar x, o b é 1, então vai ficar x menos 1 ao quadrado. E aí, eu vou escrever o resto normal. Mais 4y ao quadrado, menos 24y, mais 32. Igual a zero. Gente, bem aqui, eu percebo, olha só, fora aqui, né, que eu já completei. Aqui tem 4, aqui é 24, aqui é 32. Aí eu começo a perceber, nossa, mas todo mundo aqui é divisível por 4. Ah, eu já posso logo dividir. Posso, aí eu venho aqui, ó, e divido todo mundo por 4. Lembrando, tá, gente? Se você achar assim, ah, professor, não estou gostando desse jeito, não tem problema, você já podia completar bem aqui. Tá? Esse aqui é só um outro caminho que a gente está fazendo. Então, ó, vou dividir todo mundo por 4. Ah, mas como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar isso daqui sobre 4. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre 4, mais esse dividido para 4 vai ficar y ao quadrado, menos esse dividido para 4 vai ficar 24 dividido para 4, que é 6, então vai ficar menos 6y. E esse daqui, 32 dividido para 4, vai dar 8. Igual a zero. Vou continuar aqui no outro quadro. Que ainda vou... A gente ainda vai desenhar também isso daí. Então, olha só. Agora que eu deixei assim, de todo mundo por 4, eu percebo que eu quero completar esse daqui. Ó. Será que ele já está completo? Quem é o A aqui? É o Y. Quem é o B? O B é 3, né? Porque se eu olhar para cá, ó, dividir 6 por 2, vai ficar 3. Só que se o B é 3, aqui eu tinha que ter mais quanto? Mais 9. Eu não tenho mais 9, eu tenho mais 8. Mas só está faltando o quê? Uma unidade. Então, vou somar mais um aqui, mais um aqui. Aí vai ficar assim. Vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido para 4, mais, aí eu abro aqui parênteses. Opa, deixa eu colocar primeiro assim, y ao quadrado menos 6y mais 8 mais 1, que vai dar mais 9. Como eu somei 1 aqui, eu tive que somar 1 do outro lado também. Então, eu obtive essa expressão aqui. Bom, mas por que eu somei 1 mesmo? Para eu completar esse quadrado aqui. Então, agora eu já deixo ele completo, que vai ficar y menos 3 ao quadrado. Então, eu venho aqui e coloco y menos 3 ao quadrado. E aqui eu faço x menos 1
ao quadrado. 4, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Sim, né? Então, venho aqui e coloco 2 ao quadrado. Aqui vai ficar assim, né? Como eu já coloquei, igual a 1. E aí, deu uma circunferência? Sim ou não? Sim, não. Na verdade, assim, porque para ser circunferência, gente, não esqueça que não pode ter esse denominador aqui. Tá? Se fosse só isso daqui, ó, beleza, você tem uma circunferência, sem problema nenhum. Você tem uma circunferência aqui de raio 1, o centro dela é 1,3. Mas não, ó, você tem isso daqui. Aí, isso daqui lhe dá o quê? Que expressão é essa daí? É de quem? É uma elipse. Só você lembrar, olha, o que é uma elipse? Ela parece uma circunferência, mas tem um denominador, e aqui é igual a 1. Tá? Ela parece uma circunferência, mas tem aqui igual a 1. Então, isso daqui é uma elipse. Qual é o centro da elipse? Qual é o centro da elipse? 1 em x, 3 em y. Tá? 1 em x, 3 em y. Em x, ela vai alargar quanto? Quantas unidades em x? 2 unidades. E em y? 1. Ah, professor, mas onde é que o senhor está vendo 1 aqui no y? É fácil, ó. Não poderia pegar aqui, ó, dividir por 1 ao quadrado? Não é a mesma coisa? É. Ah, professor, eu tenho que saber isso daqui, elipse? Tem, gente. Vocês vão ter que revisar um pouquinho. Elipse você aprende, se não me engano, no ensino médio. Acho que em cálculo a gente não vê muito questão da elipse, mas aqui a gente vai ver. De vez em quando vocês vão ver que vai aparecer uma elipse. Tá? Então, dever de casa, quem não lembra, quem não viu ainda, revise os conceitos de elipse. Tá? Então, vou tentar desenhar aqui rapidinho uma elipse. Então, olha só, para desenhar a elipse, eu vou marcar o ponto dela, lembrando que o ponto é 1 em x, 3 em y. Então, digamos que 1 é bem aqui, o 3, 1, 2, 3, o 3 é bem aqui. Aí eu marco aqui o meu ponto 1. Esse daqui é o centro da minha elipse. Tá? Agora, eu vou caminhar na horizontal, que é o eixo x, 2 unidades. Uma para a direita e outra para a esquerda. Então, ó, eu estou bem aqui, eu vou caminhar 2 unidades para a direita, 1, 2, e vou marcar meu ponto. E vou caminhar 2 para a esquerda, 1, 2. Vou até apagar esse 3 aqui, bem aqui. Em y, eu vou caminhar só uma unidade, para cima e para baixo. Então, venho aqui, está aqui o meu centro, eu marco uma unidade em cima e uma unidade embaixo. E agora, o que eu faço? Eu faço ligar os pontos. Esse 3 já vai estar no meio de novo aqui. Deixa eu apagar ele daqui, colocar ele aqui e vou ligar aqui os pontos dessa minha elipse. Ah, professor, não ficou tão... Gente, é só um esboço. Tá? É só um esboço. Na prova, está aqui. Ó. O que eu ia olhar na prova? Está aqui o centro, está aqui a distância 1, está aqui a distância 2, pronto. Acabou. Então, isso aí é o esboço de uma elipse. Claro que tinha que ficar um pouquinho mais redondo, mas, em suma, é isso daí. Entenderam? Tudo bonitinho, tudo certo? Então, tá. Vamos continuar aqui nosso... Tá, isso a gente está vendo para o R2, tá? E para o R3, como é que seria? De novo, para o R3, o raciocínio é o mesmo. Olha só, como vai ser o gráfico de uma função de uma equação da R3? No R3, o gráfico de uma equação vai ser todos os pontos, o subconjunto de todos os pontos que satisfazem agora esta equação aqui. A diferença é que se você está no espaço, não vai aparecer uma coisa plana, vai aparecer uma coisa ali mais, digamos, realista, mais trabalhada, né? No R3, o gráfico de uma equação nós chamamos de superfície. Tá? Toda vez que você vê uma superfície ali no espaço, isso é um gráfico de uma função do R3. Muito bem, olha, um exemplo bem simples. X igual a 0, y igual a 0 ou z igual a 0. Deixa eu fazer aqui. Cada uma dessas equações aí me dão uma superfície diferente. Olha só, se eu estou no espaço agora, eu faço os 3 eixos, né? Aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z. Vamos lá, gente. Eu vou desenhar, eu quero fazer aqui o gráfico dessas 3 equações. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0.
Olha só, preste atenção agora. Isso daqui, a gente vai olhar uma por uma, tá? Isoladamente. Cada uma dessas equações nos dá um gráfico, então preste atenção. Parece simples, mas você tem que pelo menos ter entendido o conteúdo. Então, ó, digamos que eu fale para você, eu lhe dou aqui o espaço, lhe dou aqui os 3 eixos, aí eu peço para você assim, o seguinte, ó, faça para mim, desenhe para mim, esboce o gráfico dessa equação aqui. Imagina, hoje é a prova e a questão é essa. É uma boa questão de prova, inclusive. Mas não, eu te dou aqui o espaço e eu falo para você só uma coisa, valendo 10, valendo 9, né? Que ainda tem um ponto da lista. Fala assim, olha, faça um esboço do gráfico dessa equação, x igual a 0. O que você ia fazer aqui? Só essa daqui, ó, ignora o resto, não estou nem falando dessas duas daqui. Só x igual a 0. O que você faria? Aí, primeiro, você ia parar um pouco para pensar, porque você pode falar assim, parece que é simples, mas o que eu faço aqui? Né? Então, vamos entender. Primeiro, já que eu estou no R3, como é que eu sei que eu estou no R3? Porque o problema me diz. Então, às vezes, né, por exemplo, eu tenho aqui, se eu pedisse para você o seguinte, ó, x igual a 1, e eu falo assim, olha, desenha para mim o gráfico disso daqui. Aí o que você ia ter que me perguntar? Ah, mas o senhor quer que eu desenhe onde? No R1, no R2, no R3? Ainda tem isso, né? Pode ser no R2, pode ser uma coisa, no R3 pode ser outra. Mas, enfim, aqui eu estou no R3. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso daqui. Estou no R3 e eu quero que você desenhe para mim esse gráfico aqui, x igual a 0. O que é o gráfico do x igual a 0? São todos os pontos, no caso, eu estou pedindo do espaço, todos os pontos do espaço que satisfazem essa equação aqui. Se você tivesse na reta, vamos lá, se você tivesse só na reta, e eu pedisse para você, desenhe o gráfico disso daqui, x igual a 0, como seria o gráfico disso daqui? É só um ponto na origem, só. Então, o gráfico disso na reta é só isso daqui. Se você tivesse no R2, e eu pedisse para você, olha, desenha para mim o gráfico disso daqui, como seria agora? Seria só um ponto? Não. Porque, ó, o que eu quero aqui que você desenhe no plano? Todos os pontos que satisfazem essa equação, ou seja, todos os pontos cuja coordenada x seja igual a 0. Esse ponto aqui satisfaz a origem? Satisfaz. Esse daqui satisfaz? Esse daqui satisfaz? Esse daqui satisfaz? Sim. Esse daqui não, mas esse daqui sim, porque se você for projetar esse x, dá 0. Esse daqui satisfaz? Então, agora você já percebeu. Quem é o gráfico disso daqui, do x igual a 0? É o eixo, no caso, o eixo y, o eixo das ordenadas. Isso aí. Então, ó, para essa mesma equação, eu obtive esse gráfico no R1 e eu obtive esse gráfico no R2. Isso aqui é o R2, que foi uma reta. E no R3? Bora ver aqui agora no R3. Eu quero todos os pontos que satisfazem a equação x igual a 0. E aí, esse ponto bem aqui satisfaz? Esse ponto, se fosse fazer para cá, satisfaz? No caso, bem aqui, né? Prolongando aqui o eixo. Esse ponto aqui satisfaz? Esse daqui? Sim. Se eu for projetar ele em x, ele é 0. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ele está em cima do eixo y. Esse daqui satisfaz? Satisfaz. Então, eu tenho todo o eixo z e todo o eixo y satisfazendo. Eu tenho outros pontos além desses eixos? Tenho, né? Por exemplo, esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui, no plano YZ, qual é a coordenada x dele? É 0. Então, quem satisfaz a equação x igual a 0? Todo o plano YZ. Então, na verdade, x igual a 0 me dá todo o plano YZ. Porque em todo o plano YZ. Porque em todo esse plano, o x é igual a 0. Aí já deu para entender, né? Então, quem é o y igual a 0? Qual é o plano? XZ, ou seja, esse plano daqui, ó. Como se fosse, imagina que esse plano é uma parede, esse aqui é outra parede, né? E o z igual a 0, quem é o plano?
xy, que é o chão. Tá? Então, é isso. Então, ó, por exemplo, deixa eu trazer aqui a imagem, né, para a gente ver melhor. Então, você tem os três eixos, o plano YZ é o x igual a zero, todo o plano YZ é a equação x igual a zero, o plano y igual a zero é todo o plano XZ, e o z igual a zero é todo o plano XY. Interessante, né? Então, no R3, ó, ficou uma coisa... Se no R1 eu tinha um ponto, no R2 eu tinha uma reta, no R3 eu vou ter um plano, nesse caso. Tudo bem, então, ó, sabendo disso, faça um esboço do gráfico da equação y menos x² igual a zero. Vamos entender isso daí. Olha só, de propósito, eu não coloquei todas as informações aí, tá? De propósito. Deixa eu colocar aqui, esse é o exercício 1. Exercício 1, y menos x² igual a zero. Olha só, eu pedi para você o seguinte, ó. Eu pedi para você, faça um esboço do gráfico dessa equação aqui. O que você faz? Sim, intuitivamente falando logo. Né? Digamos que eu nem dei essa aula aqui para vocês hoje, não dei, e eu só falei assim, olha, faça o gráfico disso daqui. O que você faria? Você ia pegar, olha, isso aqui é y igual a x². Isso aqui não é um gráfico de uma função? Então, você vinha aqui no plano cartesiano, ó, você vinha x, y, e fazia o quê? Que gráfico é esse aqui? Uma parábola. Então, quem são os pontos que satisfazem essa equação aqui? Esses aqui. Só que agora, você é aluno de cálculo 2. E aí você fala, beleza, professor. Tá, professor, o senhor quer que eu desenhe o gráfico disso daqui, mas o senhor quer que eu desenhe onde? Aí, olha essa pergunta, né? Eu desenho aonde? Como assim onde, né? Aí, não, professor, porque eu quero que o senhor me diga em que espaço eu desenho. Aí, verdade, verdade. Então, ó, aí eu vou falar para você assim, ó, desenha para mim no R2 e no R3. Porque no R1 não ia dar, porque no R1 ó, tem duas variáveis nesse caso, né? Então não faria sentido eu desenhar no R1. Mas faz sentido desenhar no R2, que foi o que você já fez, e eu falo para você assim, olha, desenha para mim isso daí no R3. Como é que você faria para desenhar no R3 isso daí? Aí, se é no R3, você vai fazer o espaço, né? Você pega aqui, ó, isso aqui é no R2, tá? No R2, mas eu também poderia desenhar isso daqui no R3. Então, olha só, como é que desenha no R3? Venho aqui, faço os três eixos, x, y e z. A primeira coisa que você faz, gente, quando você já tem um gráfico de uma função e você quer passar ela para o R3, a primeira coisa que você vai fazer, uma dica, é desenhar a função, do jeito que você conhece. Você vai desenhar ela, só que aqui no espaço. Só que cuidado, aqui no espaço, pelo menos por convenção, onde é que está o plano XY? O plano XY é esse plano aqui? Não. No R3, esse plano aqui é o YZ. E aqui, ó, eu estou desenhando o plano XY. Onde é que está o plano XY aqui? No chão. Então, não tem problema. Você desenha, é como se você fosse desenhar uma parábola, só que no chão. Uma parábola caída, uma parábola deitada. Aí você vem aqui, ó. Tá aqui o eixo XY. Então, esse é o plano X, esse que é o plano XY. Então, eu vou fazer uma parábola meio que deitada, né? Essa que vai ser a ideia aqui, ó. Eu venho aqui e faço isso aqui. Olha isso aqui. Tá? Ok. Vou fazer isso daqui. Vou fazer assim, mais ou menos. Pronto. Aí posso continuar? Posso continuar? Pronto. Aí eu te pergunto, isso daqui já é o gráfico daquela equação? Resposta é não. Mas é o primeiro passo. O que está faltando? Gente, nessa equação aqui, vocês estão vendo o z? Não. Sabe o que isso significa? Que eu não estou fazendo nenhuma exigência para o eixo z, que é o eixo das cotas. Ou seja, se eu pegasse essa mesma parábola e desenhasse aqui em cima, ela não ia satisfazer essa equação também? Porque a única coisa que eu ia mudar era o z. E o z nem faz parte da equação. Se eu pegasse essa parábola e desenhasse aqui embaixo, não ia satisfazer aquela equação? Ia. Então, se o z não aparece ali, é porque o z está livre.
Então, você pode pegar a mesma equação, no caso, o mesmo gráfico, e prolongar ele, projetar ele ao longo do eixo Z, nesse caso, o eixo Z. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pegar essa mesma parábola e projetava ela ao longo do eixo Z. Ficaria uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, ó, isso que eu fiz é só para representar que eu peguei a minha parábola e estou projetando ela. No caso, poderia desenhar para cima e para baixo, né? Então, é isso que acontece. Então, olha que bonito, né? O gráfico da equação, que era isso daqui no R2, no espaço agora, é isso daqui. Claro, isso aqui, ó, aparece atrás, você pode tracejar quando alguma coisa aparece lá atrás, e você tem um gráfico disso daqui. Gente, é mais ou menos como se fosse uma casca. Então, aqui apareceu uma superfície, ali apareceu só uma curva plana mesmo. Tá bom? Bem, vamos continuar, ainda tem 10 minutos. Olha só, esse aqui é legal também. Faça um esboço do gráfico da equação. Essa parte é a mais legal da aula de hoje, é essa parte. Então, olha só, a gente vai desenhar agora essa outra equação. É a parte mais legal, porque na verdade eu estou juntando tudo, né? Tudo que a gente já viu na aula de hoje. Então, ó, vamos lá. A equação aí eu já vou colocar, deixar o 1 aparecendo do outro lado, tá? Então, aqui, a equação é essa, ó, x² mais y² igual a 1. Aí, olha só, faça para mim o gráfico dessa equação aqui. Aí você pega prontamente, o que você vai perguntar para mim? Professor, em que espaço o senhor quer? Então já sabe, se alguém chegar com você, desenhe isso aqui para mim, tu vai perguntar, em que espaço tu quer que eu desenhe? Porque se fosse no R2, o que você ia ter aqui, gente? O que é isso daqui que a gente viu hoje? Uma circunferência, qual é o centro dela? Está onde? Na origem, qual é o raio? É 1. Então, você faria isso aqui, ó. Tem graça, mas poderia ser melhor. Por quê? Você poderia fazer o mesmo desenho, só que agora no R3. Então, você vem aqui, ó. Aí você fala assim, agora eu vou desenhar a mesma equação no R3. Ou seja, eu vou pegar todos os pontos no R3 que satisfazem essa equação aqui. Aí você vem, faz aqui o eixo X, eixo Y e eixo Z. Qual é a primeira coisa que você vai fazer aqui? Você vai fazer o mesmo desenho, tá? No plano XY. Só que onde é que está o plano XY aqui no espaço? Está no chão. Então, você vai fazer uma circunferência aqui, conceito na origem, e raio 1. Vai dar algo mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos assim. Você coloca aqui, que aqui é 1, tá? Pronto. Tá, só que não é só aqui, né? Por quê? Eu tenho alguma exigência para Z? Não. Então, o Z está livre. Eu posso projetar essa circunferência ao longo do eixo Z. Então, ó, por exemplo, poderia vir para cá, e aqui em cima desenhar a mesma circunferência. O que eu formei aqui? Um cilindro de altura infinita, né? Já que a altura dele é todo o eixo Z. Então, não ficou mais legal? Ficou muito mais legal. Você tinha só uma circunferência, agora você tem o quê? Um cilindro com a mesma expressão. A expressão não mudei. O que eu mudei foi o espaço onde eu estou interpretando aquela minha equação. Então, é isso que eu quero de vocês. Tá? Saber, eu te dou uma equação, uma inequação, e saber interpretar ela nos vários espaços. Aí, R1, R2, R3, claro que no R4 a gente já perde essa noção, né? Ilustrativa, mas ainda assim você poderia, de outras formas, trabalhar com R4 em diante. Olha só, mais um exercício aqui, creio que esse daqui a gente finaliza a aula. Aliás, eu queria depois só dar mais um exemplo. Mas vamos lá, vamos fazer isso daí rapidinho. Faça um esboço do gráfico da inequação agora. Ó. X menor ou igual a 1 nas seguintes regiões. Na reta, no plano e no espaço. Vamos ver. Então, vamos lá, fazer esse exercício aí. Por isso que eu digo, entendam o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Entendam, que aí na prova você não vai ter super. Qualquer coisa ali que eu pedir, faça não sei o que você tá. Faz até no RN e tudo e pronto mais. Então, ó, 3, né? X menor ou igual que 1.
Ó, vamos lá, a gente vai esboçar o gráfico dessa equação na reta, no plano e no espaço. Primeiro na reta, né? Então, vem aqui, ó, na reta. Está aqui a reta. Aí eu marco aqui a origem. Bora dizer que 1 está bem aqui. Então, como é que vai ser o gráfico dessa equação aqui na reta, gente? Como é que vai ser? Isso. Isso, do 1 para lá. Né? Ou seja, quais são todos os pontos que satisfazem isso daqui, essa equação? Todos os pontos menores ou iguais que 1. Então, o gráfico aqui vai ser isso daqui, ó. Incluindo 1, né? Bolinha fechada aqui, porque é menor ou igual. Então, é tudo isso daqui. No R2, vem aqui, ó, no R2. No R2. Como é que seria no R2 agora, gente? O que eu faço aqui? Primeiro, gente, uma dica. O que você pode fazer? Você coloca primeiro x igual a 1. Por exemplo, aqui, eu coloquei x igual a 1 e está bem aqui. Aí depois eu peguei os menores que ele. Aqui, quem seria o x igual a 1? Seria uma reta vertical em 1. Então, seria isso daqui, ó. Aqui é 1. Só que agora, ó, toda essa reta aqui são os pontos que satisfazem x igual a 1. Tá? Só que eu não quero só eles. Eu quero os pontos que satisfazem x igual ou menor que 1. Então, eu estou falando do lado direito do lado esquerdo. Lado esquerdo. Então, olha como seria o gráfico aqui no R2. Já mudou muita coisa, ó. Todo o plano daqui para lá satisfaz essa minha equação. E agora, no R3? No R3 eu faço aqui os 3 eixos. E aí, o que eu faço? De novo, eu faço o x igual a 1. Como seria o x igual a 1 aqui no R3? Seria, ó, só que o x está aqui, ó, não esquece que o x está aqui. Então, seria agora, antes era uma reta cortando o x igual a 1, né? Aqui vai ser um plano cortando o x igual a 1. Então, você pode fazer um plano aqui. Aqui você simboliza que você está cortando, esse plano está cortando aqui em 1. Tá? Tá, só que o plano ele é bem mais abrangente, né? Mas aqui é só um esboço. Tá, isso aqui é para x igual a 1, mas é x igual ou menor que 1. Então, eu vou projetar esse plano aqui para onde? Para cá ou para lá? Para lá. Muito bem, então, faço aqui, ó. Então, toda essa minha região aqui, desde aqui, pensando numa parede até para lá, é o x menor ou igual que 1 no R3. Entenderam? Interessante, né? Muito bem. Tá, antes de encerrar nossa aula, a gente só queria fazer uma aplicação, de certa forma, disso que a gente está vendo, até uma aplicação futura, né, em integrais. Porque aqui parece que você olha para essas coisas e você fala assim, nossa, mas será mesmo que eu vou precisar usar isso daqui? Por que eu tenho que entender isso daqui? Porque quando a gente chegar lá em integrais, por exemplo, eu preciso que você saiba interpretar o domínio de integração. Porque no cálculo 1, por exemplo, o domínio de integração era só uma equação. X está entre 0 e 1, uma integral definida. Né? Só que agora, por exemplo, x entre 0 e 1 já não é mais só uma reta. Então, por exemplo, aqui integral, em cálculo 2, você vai ver região de integração assim, ó. A região D é essa região dos pontos que estão no plano tais que x está entre 0 e 1 e y está entre 0 e menos x mais 2. Sei lá. Tá? Menos x mais 2. E aí? Aí eu falo para você, olha, faça um esboço para mim dessa região de integração aqui. Sabe que você vai conseguir fazer? Você só tem que satisfazer essas propriedades. Então, você vem aqui, ó, coloca no R2. Isso aqui eu estou pedindo no R2 mesmo. O x está entre 0 e 1. Onde é que está o x entre 0 e 1? X igual a 0 é todo o eixo y. X igual a 1 seria mais ou menos, digamos que o 1 está aqui, digamos. Então, seria mais ou menos daqui, ó. Aqui e aqui. Aqui é x igual a 0, aqui é x igual a 1.
Então, quem seria essa região entre x igual a 0 e x igual a 1? Seria toda essa região aqui dentro, ó. Tudo isso daqui. Tá? Só que não é só isso, né? Tem que satisfazer isso e isso. O y tem que ser maior que 0. Onde é o y igual a 0? Todo o eixo x. Então, tem que estar acima daqui, ó. Colocar de azul. E abaixo dessa função aqui, menos x mais 2. Que função é essa? Menos x mais 2. É uma reta decrescente, onde quando x é 0, ela é 2. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Tá? Quando x é 1, ela é 1 também. Então, olha só. O y está entre essas duas retas verticais. Desculpa, o x está entre essas duas retas verticais. O y está acima dessa reta horizontal e abaixo dessa função aqui. Então, que região é essa? Essa região bem aqui. Que eu vou chamar de região D, que é justamente um trapézio. Né? Então, olha só, como na integral, quando a gente for trabalhar com integrais, a gente vai trabalhar com regiões desse tipo aqui. Mas para você saber interpretar, você vai ter que saber interpretar as inequações no plano. E se fosse no espaço, você pegava esse trapézio e projetava ao longo do eixo Z. Entenderam, gente? Então, por isso que eu digo, prestem atenção e tentem entender logo esse assunto, que quando chegar lá a integral, você vai lembrar, olha, realmente o professor falou que eu ia usar essa parte aqui, e aí o seu cérebro já vai olhar e já vai saber o que fazer com aquela inequação e o desenho que aquilo vai gerar. Alguma dúvida? Tudo certo? Bom, então é isso. Na próxima aula, está até aqui no slide, a gente vai ver vetores e nós vamos falar sobre norma e produto interno. Boa prova para vocês, obrigado pela presença e até sexta ou até semana que vem.